Fala Maria! Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar o quadro Fala Maria. Esse é o primeiro quadro Fala Maria, gente. Estou nervosa? Não. Estou na expectativa? Estou. Isso sim, isso eu posso dizer. Olá, Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Este é o quadro Fala Maria. Para quem me acompanha aqui, já sabe que tenho o quadro Maria Me Disse, que é o quadro onde eu recebo convidados para bater um papo, uma entrevista. E hoje é a estreia desse novo quadro, o quadro Fala Maria. Nesse sou eu que vou falar, sou eu que vou dar os meus pitacos, fazer minhas reflexões, dar as minhas dicas. Já aproveita aí, Luísa, já compartilha aí com as pessoas, fica aqui comigo, se tiver alguma dúvida, pergunta aqui. O intuito dessa live é ficar salva, então se não puderem acompanhar durante o processo, durante todo a live, pode ficar tranquilo, depois vai ficar gravado aqui no perfil, tá? O intuito da live é ser uma live curta e hoje eu preparei uma temática que eu não poderia abrir esse quadro aqui sem falar dessa temática. A temática é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, expansão de consciência, espiritualidade. Afinal de contas, eu preciso ser perfeito? Eu trago essa questão porque existe muito. Lá no meu perfil, a frase que eu coloquei lá é a frase assim: mentiram pra você sobre o autoconhecimento, né? Sobre esse processo de autoconhecimento. Uma porque eu trabalho também como social media e a gente vê que dentro das estratégias de marketing, por exemplo, acontecem algumas estratégias de, né, não é maquiar as coisas, florear as coisas e tudo mais. Mais especificamente, oi Catarina, seja bem-vinda. Mais especificamente, esse processo de autoconhecimento, eu já vi muita gente falar. Hoje eu fiz, para quem acompanhou lá nos meus stories, eu fiz um videozinho falando: nossa, mas você faz incenso, faz meditação, pratica yoga, faz isso, faz aquilo. Gente, eu não pratico yoga. Tentei, mas não deu muito certo, não. Né? Mas faz esses movimentos holísticos e tudo mais, e mesmo assim se estressa. Olá, Catarina, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, despertar da consciência, espiritualidade. Cristina também seja bem-vinda. Cristiano, perdão. E existe essa questão da perfeição quando se fala em pessoas que buscam autoconhecimento, em pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, em pessoas que buscam se conectar com a espiritualidade. Eu já ouvi muito falar disso e hoje a busca dessa live aqui, que é a primeira live aqui do quadro Fala Maria, é justamente desmistificar. Afinal de contas, eu preciso ser perfeito para fazer o meu processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, de despertar espiritual. É necessário? O que tem a ver perfeição com esses processos, né? Eu preciso virar santinha? O Instagram geralmente ele barra músicas, né? Por conta de direitos autorais e tudo mais. Mas se eu pudesse começar essa live, eu ia começar com a música do Léo Santana chamada Baile da Santinha. A Santinha perdeu o juízo. Afinal de contas, quem tá nesses processos precisa ser perfeito, precisa ser santo? E aí? Né? E aí eu tava falando da questão do mentiram pra você sobre o autoconhecimento. Justamente quem tá nesses processos, especialmente quem tem essa pegada muito espiritualista, né? Fica muito nessa questão de julgar, né? A pessoa parece que fica na expectativa de não cometer erros, né? É como se a pessoa não perdesse o direito de cometer erros. E na real, né, na vida real, assim, prática do dia a dia, a gente continua cometendo erros, sim.
A grande questão é a forma como a gente aprende a lidar com o erro, né? Como que a gente lida com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas sombras. Porque uma das coisas do processo de autoconhecimento também é acolher essas sombras internas que a gente tem. Que se manifestam na gente, que ainda estão impregnadas na gente. Seja bem-vindo aí, Rotas do Horizonte, Cristiano. Porque nós estamos em processo. Como eu falo, é um processo de autoconhecimento, é um processo de despertar da consciência, é um processo de desenvolvimento pessoal, né? E aí a gente não pode cair na armadilha de se julgar e de julgar o outro, bem-vinda Lívia, de se julgar e julgar o outro nesse processo, porque tá lá, faz prática meditativa. Eu tenho uma questão, inclusive, muito pessoal e muito interessante de quando eu fiz a minha sintonização nível 3A em Reiki. Pra quem não sabe, eu sou mestre em Reiki. Inclusive, dia 2 agora de novembro, eu e a Ivonete Amaro vamos dar uma turma de Reiki. Quando eu fiz a minha terceira iniciação no Reiki, o Reiki nível 3A, aconteceu uma coisa bem interessante. Até então, nos meus processos, eu não tinha conseguido me posicionar e dizer não. E foi logo após a sintonização do nível 3A, que é justamente o nível em que você é mestre de si mesmo, né? Como a gente chama, o nome do nível é esse, mestre de si mesmo. Foi justamente no dia da sintonização, pós-sintonização, eu cheguei em casa. O meu companheiro na época falou bem assim, ele falou alguma coisa, eu disse não, né, um não com energia, um não com força. Ele falou bem assim, nossa, mas como assim você faz essas coisas pra ficar zen e fica agressiva? Mas afinal de contas, por quê? Porque não estava acostumado ao meu posicionamento de dizer não. Só que eu sempre entendi o processo de autoconhecimento, de despertar, de desenvolvimento pessoal, justamente para que eu conseguisse me posicionar. E quando eu consegui me posicionar, que veio essa fala, eu falei, ahá, é isso aí, bingo! E em vez de me culpar, assim, como eu seria antigamente, eu comemorei. Bem-vinda, Cristina. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda, Cristina, Lívia, boa noite. Então eu comemorei. Porque existe muito essa mistificação de que se você está num processo de despertar da consciência, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, você precisa ser santo, você precisa ser zen, você precisa levar a vida e resolver as questões de outra forma. Realmente, o processo de autoconhecimento, ele nos dá bagagem, ele nos dá segurança, né? Pra a gente lidar melhor com as questões da vida. Os conhecimentos que a gente adquire durante o processo, as limpezas que a gente faz durante todo o processo, elas nos ajudam muito no nosso posicionamento perante as questões da vida. Mas isso não quer dizer que você vai virar santinho, que você não vai errar mais, ou que você, às vezes, não vai mandar o outro plantar batata, como foi a brincadeira que eu fiz hoje no Stories, né? O videozinho que eu coloquei no Stories. Afinal de contas, você faz exercício, você medita, você pratica isso, você faz yoga e ainda assim tem vontade de mandar alguém plantar batata? Não é? Sim, a gente tem vontade de mandar o outro plantar batata nesse sentido. Só que aí é um outro posicionamento também. É uma outra visão. Eu preparei 4 pilares que pra mim são os pilares fundamentais nesse processo de desenvolvimento pessoal. E trouxe aqui pra vocês, pra gente discutir um pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar aí também. Os 4 pilares que eu trouxe aqui para esse processo. Primeiro, o pilar do amor próprio. Quando a gente se ama, a gente consegue se posicionar. A gente consegue dizer não de um lugar com energia. Porque uma coisa é você dizer não, 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 não. Outra coisa é você dizer não, não, eu não quero, eu não vou, eu não posso.
Né, amiga? Que tá aí na live. Uma coisa é você se posicionar dizendo não de um lugar de fragilidade e de um lugar de força, com energia. E o processo do autoconhecimento, do despertar da consciência, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento pessoal, ele nos mune disso. Porque a gente à medida que a gente se conhece melhor, a gente consegue se posicionar melhor também. E a gente conhece os nossos limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Porque muitas vezes a gente não sabe dizer um não porque não saiba se posicionar, mas porque a gente não conhece os nossos limites. O convite do autoconhecimento, os exercícios de autoconhecimento, das liberações e tudo mais, é justamente também conhecer os nossos limites, né? Para que a gente consiga se amar, se acolher e se posicionar. E aí eu já parto pro ponto 2. Na minha perspectiva, é a mesma coisa, porque o que é o autoacolhimento. Porque o autoacolhimento, para mim, ele tá ali junto com o amor próprio. Só que por fins didáticos aqui, eu separei os dois, tá? Por que o autoacolhimento? Porque vai ter dia que você não vai estar legal. Vai ter dia que você vai terminar uma sessão, por exemplo, terapêutica, e vai estar muito mal. E se você não se acolher e entender que aquele é um momento, por exemplo, de parar, deitar, colocar as pernas pra cima, pensar ou chorar que seja, você vai entrar num estado de culpa, num estado de auto-julgamento, né? E vai barrar todo o processo. Não porque a terapia não foi boa, não porque a técnica não foi boa, mas porque você se colocou neste lugar de auto-julgamento. Julgou o que aconteceu, julgou o erro que você cometeu, né? Nesse sentido, a gente comecei a live falando da questão da santinha, de ser a santinha, de ser o perfeito. E aí você se colocou neste lugar de expectativa. E quando você viu que, tipo, não, nossa, fui eu, então fulano fez isso porque eu fiz isso, nossa, então isso aconteceu porque eu atraí, a partir desses sentimentos e pensamentos mesmo, eu atraí aquela situação, e aí se você não se autoacolher nesse sentido, o processo que vai acontecer com você é de você se autojulgar. E aí eu já entro, então, pro terceiro pilar, assim, que eu acho que é fundamental para quem tá nesse processo, que é o auto-perdão. Identificou o erro, identificou a falha, seja sua ou seja da outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa erra. E erra feio com a gente mesmo. Só que não é necessariamente o perdão para ele que você precisa ministrar. É você se perdoar por ter se colocado naquela situação. Por você ter se submetido àquilo, né? Então, o terceiro pilar aí nesse sentido seria o auto-perdão. Então, só para acompanharem aqui comigo, o auto-amor, que tá ali muito ligadinho com o auto-acolhimento, né? Eu acho que, na verdade, o auto-acolhimento está dentro do auto-amor, mas como é uma questão que, para mim, é muito importante trazer para vocês, eu separei. O se acolher nesses momentos difíceis, a primeira pessoa que precisa se acolher e não se julgar e às vezes deitar e dormir, mandar e plantar batata, por exemplo, nesse processo é o acolhimento. Depois o auto-perdão. Independentemente da cagada, vamos colocar assim, que o outro fez ou do que tem acontecido, o primeiro perdoado de toda a situação precisa ser você. Você precisa se perdoar por ter se colocado naquela situação. E aí eu já entro no quarto pilar, que é o pilar da autorresponsabilidade. Sim, em todos os casos, é a gente que se coloca nas situações, por qualquer motivo que seja para aprendizado, seja para karma, seja para experiência mesmo, enquanto humano, né? Somos nós que nos colocamos. E quando eu tenho clareza disso, e quando eu tenho clareza de, por mais que tenha sido uma situação que a vida aparentemente tenha me colocado, se eu tomo clareza de que eu sou responsável por aquele processo, de que eu sou responsável por continuar ou sair dali, o jogo muda. Para quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou fã do trabalho do David Hawkins através dos níveis de consciência da escala Hawkins. Quando eu escolho, quando eu muno
Dessa autorresponsabilidade, eu vou ali para a coragem, para os níveis mais altos. Eu me autorresponsabilizo. Seja pelo meu processo, seja pela minha contribuição no processo, seja pela expectativa que eu coloquei em todo o processo. Então, para hoje eu trago esses 4 pilares. O amor, que para mim são pilares fundamentais neste processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, né, despertar de consciência, para mim são fundamentais. Amor próprio, autoaceitação, autoacolhimento, né, no caso, autorresponsabilidade e auto-perdão. Tudo começa de mim, tudo parte de mim. E a partir de mim que aí as outras coisas se desenrolam e reverberam e tudo mais. E nesse sentido, a primeira questão que a gente precisa fazer, trazendo essa temática do e aí, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser santo, porque eu estou nessa jornada, porque eu estou neste processo, é esse, se autoacolher e entender que você pode cometer erros na jornada, sim. Você não precisa ser perfeito ou santo nesse sentido. Aí a Cristina falando, maravilhoso, Maria, muito esclarecedor. Cristina, se tiver alguma pergunta, já pode colocar aí também que eu respondo. Mas é isso, você não precisa passar e entender isso, deixar de se julgar e acolher isso como um processo, porque não é mágico, gente, é um processo. E um processo, ele pode ser mais ou menos trabalhoso. Vai depender muito desse 4º pilar, que é o pilar da autorresponsabilidade. A partir do momento que você se responsabiliza pelo seu processo, a partir do momento que você toma esse posicionamento, você deixa também de se julgar. E aí você entende que é um processo, que esse desenvolvimento ele é processual e aí pode demandar mais ou menos tempo a depender do quanto você esteja disposto, né, a se colocar verdadeiramente com essa intenção de resolver e de olhar de verdade para as sombras e de olhar de verdade para as dores, porque a dor, gente, ela fica fixada no nosso corpo. As informações vêm, as experiências acontecem e elas ficam presas no nosso corpo. Para quem não sabe, no início da minha carreira como terapeuta, eu trabalhei como massoterapeuta, né? E aí chegava gente nos spas e tudo mais para fazer as massagens e a gente via, tinha gente que era tão duro o corpo, que tinha tanta informação, tanta memória de dor, que até para pegar nos lugares assim, você sentia rigidez. E é interessante porque tem algumas pessoas, por exemplo, que a gente vai fazer massagem e que a pessoa morre de cócegas, porque o campo dela, o corpo dela está tão cheio de informação, de memórias de dor, de sofrimento e tudo mais, que ela não consegue nem que trisque, porque triscar ali mexe alguma coisa, e aí o cérebro interpreta aquilo ali como cócegas, por exemplo. Mas o que é? É evitar ser tocado. Pra que eu vou evitar de ser tocado? Porque ao tocar em mim, né, você vai estar tocando nessas memórias. É por isso que a massagem também ela é eficiente na liberação das memórias, né? Tá perfeito e bem claro sua colocação. Amei, disse a Cristina. Cristina, você é uma fofa, muito obrigada. O intuito dessa live é ser curta, né? E direta também, gente. Eu não vou ficar enrolando, vamos ser sinceros. A gente tem agendas muito corridas, né? Responsabilidades, família e trabalho, estudo e tudo mais. O que eu puder contribuir da forma mais rápida possível, eu não vou ficar enrolando, né? Dentro do marketing até tem. E aí, esse sempre foi um dos meus bodes com marketing também. Porque tem estratégias dentro do marketing que a gente enrola a pessoa num vídeo inteiro. Você pega, tipo, um vídeo inteiro de 1 hora pra falar pra pessoa, pra enrolar a pessoa a vida inteira. E eu já caí nessa também. Pra pessoa não falar nada no final. Dizer e não falar nada. E a ideia aqui também, né? Aliás, falar e não dizer nada, né?
não trazer a mensagem. E a ideia aqui é justamente o oposta. É fala Maria mesmo, é abre o verbo Maria mesmo, né? Enfim. E a proposta é fazer essa live toda quarta-feira, mais ou menos nesse horário, entre 7 e 8 horas. Hoje a gente começando às 7h30. Semana que vem eu vou ajustar direitinho pra ver se vai continuar às 7h30, ou se vai pras 8 horas, ou de repente pras 7. Mas eu aviso vocês aí pelo Telegram, ou pelo Instagram, né? Pelos stories e no feed. Lívia também mandando estrelinha, obrigada pela oportunidade. Sou grata por receber essas oportunidades de aprender com vocês. É isso, gente. Eu passei durante muito tempo dos meus processos, passando os meus processos pra mim, vivenciando na pele pra mim. Só que a vida, ela é movimento, né? E isso eu tenho aprendido de diversas formas, né? E neste movimento da vida, uma das partes de quem já passou pelos processos é compartilhar. É justamente compartilhar com outras pessoas, né? Porque esse é um movimento bonito e ele não pode ficar parado. Eu só consigo trazer aqui hoje pra vocês porque lá, 6 anos atrás, eu tive uma mestra de Reiki. Eu fiz um monte de outras técnicas, né? Olha, meu irmão entrou aí. Maninho, beijo, saudade. Gente, é muito raro ver ele por aqui, ó. Seja bem-vindo. Mas é isso, eu passei por esses processos primeiro para trazer alguma coisa, né? E só depois que a gente vivencia, que aí a gente vê também a mudança na vida, que às vezes para algumas pessoas é mais lenta, para algumas pessoas é mais rápida, a depender de como ela se posiciona, a depender das camadas que ela tem também pra limpar e tudo mais, que né, a gente compartilha. Quem tá nesse processo aí de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal, reverbera em outras pessoas de alguma forma. E essa live aqui é uma forma de chegar até vocês também, de reverberar até vocês todo esse processo que eu passei. Oi, Josimar. Beijos, vim testar o Insta de novo. Então seja bem-vindo ao Insta de novo, maninho. Beijo. Bom, é isso, a live vai ficar salva. Quem não assistiu do início pode voltar lá. E compartilhe aí com alguém que acha que possa ser interessante. E semana que vem, quarta-feira que vem, confirmo com vocês apenas o horário, estarei aqui de novo. E já tem um tema, ó. O tema da semana que vem é zona de alta frequência. Como o ambiente pode contribuir com a minha frequência, com o meu estado emocional, com os meus processos, comigo no meu processo de despertar, de desenvolvimento pessoal e, né, de autoconhecimento. Um beijo a todo mundo que esteve aqui comigo. Beijo, Lívia, beijo, Cristina, beijo, Josimar, beijo a todo mundo que entrou aí antes. Um beijo e até o próximo Fala Maria.